Bom, boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos ao evento de lançamento da 13ª edição do Prêmio Melhores Práticas de Estágio na Prefeitura de São Paulo. O prêmio que é realizado pela Secretaria de Gestão em parceria com o CIE. Eu sou o Nicolas, assessor da Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Gestão, e agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos e olhos castanhos, estou utilizando uma camisa social preta. Bom, para fazer sua fala de boas-vindas, eu convido a secretária adjunta municipal de gestão, Regina Silveira. Oi, gente, boa tarde a todos vocês que estão nos ouvindo aí, os internautas. Eu vou também fazer minha autodescrição. Eu sou morena, de cabelos castanhos, olhos castanhos, estou usando uma blusa preta. Muito feliz de estar aqui com vocês todos hoje, para o lançamento de mais uma edição do Prêmio Estágio para os Estagiários da Prefeitura de São Paulo, a 13ª edição. E a gente fica muito feliz, vocês nos surpreendem em todas as edições. A nossa coordenadora de COGEP está aqui conosco também, e a gente tem ficado bastante satisfeitos com a criatividade, com a genialidade de vocês. Depois vocês vão ter um momento de interagir com os vencedores da última edição, tanto na categoria individual quanto na categoria grupo. E nós temos aqui essa prática, né, na Prefeitura, para realmente incentivar que os nossos estagiários eles interajam entre si, interajam com os seus gestores e tragam para a gente projetos que eles tanto podem ser projetos que estão com foco mais interno, que está ligado mais à inovação, na gestão, nos processos, dentro das áreas em que eles atuam, e também naqueles projetos que estão ligados ao atendimento ao público, porque tem estagiários nas nossas pastas todas, nas 22 secretarias, e aquelas secretarias que são finalísticas também têm, ou dá a oportunidade dos estagiários fazerem projetos de atendimento ao público, e também aqueles que estão ligados às políticas públicas, né? Afinal de contas, nós estamos em São Paulo, um dos grandes municípios do mundo, uma metrópole, que tem as suas complexidades, então, é um ambiente bastante frutífero, e o que não falta aqui para os nossos estagiários é aprendizado e desafio. Nós temos na Prefeitura de São Paulo algumas modalidades de estágio. Nós temos o estágio para o ensino médio, que são estágios de 4 horas, com uma bolsa de R$ 700 e uma vale transporte de 220. Nós temos estágios em nível superior, com 2 cargas horárias, um de 4 horas, que a bolsa é R$ 1.000, mais a ajuda de transporte de 220, e temos o estágio de nível superior, de 6 horas, com uma bolsa de R$ 1.500, o vale transporte de 220, e mais o vale alimentação, que são R$ 27,10 por dia. Então, a gente tenta sempre ser criativos aqui também, serem atrativos, para que os nossos estagiários eles entendam o que é a gestão pública. A gente teve, nesses últimos anos, a nossa secretária Marcela Arruda, ela se empenhou bastante, junto com a nossa equipe técnica da Coordenadoria de Estágios, que fica na nossa COGEP, e nós saímos, o ano passado, de 6.800 estagiários para mais de 11.000 estagiários esse ano. E as meninas, gente, impressionante, as meninas, mais de 90%, são estagiários do sexo feminino. Então, a gente gosta sempre de tratar a equidade de gênero também, então, que os meninos se apresentem mais e venham trabalhar aqui conosco. Eu estou aqui ao meu lado com o Bruno, que vai falar daqui a pouco com vocês, que é do Centro de Integração Empresa-Escola, é o nosso parceiro, a iniciativa é da Secretaria de Gestão, mas o Bruno é nosso parceiro. Nós temos aqui também o nosso parceiro Ricardo, que é da CPEP, que cuida da agenda ODS 2030. Temos também a Nacheli, que é da nossa Coordenadoria de Estágios, vai falar com vocês sobre a estrutura do prêmio. Mas o tema do prêmio desse ano é a questão da Agenda 2030 e sustentabilidade. Todos vocês já ouviram falar nos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU,
e a Prefeitura de São Paulo, em 2018, fez a adesão à Agenda 2030, e nós temos nessa agenda 135 metas, o que significa que tem uma diversidade enorme de temas e uma diversidade enorme de assuntos para que os nossos estagiários possam se dedicar e avançar junto com a gente, trazendo aí projetos inovadores também. A Agenda ODS é um compromisso que está vinculado nesse ano com o tema da sustentabilidade, mas ela é bastante abrangente e o nosso intuito é sempre, qualquer projeto que a Prefeitura tem, é de atender melhor o cidadão. Então, todos os nossos projetos eles estão focados na melhoria da qualidade de vida do cidadão e, cada vez mais, a gente oferecer dignidade para todas as pessoas. Então, vamos trabalhar juntos aí para, nessa edição do Prêmio Estágio na Prefeitura de São Paulo, nos encontrarmos em novembro com ideias, criatividade, inovação, sustentabilidade, inclusão, diversidade, e boa sorte a todos vocês. A gente espera receber aí bastantes projetos. Até mais. Muito obrigado, senhora secretária adjunta, por suas palavras. Agora eu convido à fala o coordenador de operações e atendimento da administração pública do CIE, Bruno Mello. Boa tarde a todos. Bom, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos enrolados, castanhos, olhos castanhos, estou com uma camisa branca com listras azuis. Primeiro de tudo, é uma grande felicidade estar aqui participando desse lançamento de um prêmio tão importante, né? O CIE é uma entidade sem fins lucrativos, beneficente de assistência social, com foco na inserção do jovem no mundo do trabalho. E tem muito orgulho de ter a Prefeitura de São Paulo como parceira e por proporcionar o maior e melhor programa de estágio do Brasil. Então, como a Regina bem comentou, hoje são mais de 11 mil estagiários só na Prefeitura de São Paulo, e agora em junho a gente está chegando em 12 mil estagiários, já com o aumento do quadro, né? Então, é um mundo imenso aí de estagiários e a gente é muito feliz nessa parceria. No 13º Prêmio Melhores Práticas de Estágio, não celebramos apenas a excelência nas atividades do estágio, mas também o compromisso com o desenvolvimento profissional e também com a contribuição do crescimento da nossa cidade. Nesse contexto, é fundamental reconhecer que premiar as iniciativas que vão além do convencional, que demonstram inovação, comprometimento e impacto positivo na nossa sociedade. Quero agradecer à Prefeitura de São Paulo por sua parceria contínua e dedicação em promover as oportunidades de estágio de qualidade e juntos contribuiremos para o crescimento da nossa sociedade e principalmente da nossa cidade. Então, contamos muito com vocês, jovens. Se inscrevam nesse prêmio e a gente tem certeza que em novembro teremos um grande trabalho árduo para escolher qual vai ser o melhor, porque serão muitos prêmios e iniciativas de qualidade, como tem sido ao longo desses 12 prêmios que já se passaram. Muito obrigado a todos. Agradecemos as suas palavras, senhor Bruno. Bom, nesse momento, eu vou falar um pouco mais sobre o evento de hoje e os objetivos do Prêmio Melhores Práticas de Estágio na Prefeitura de São Paulo. Bom, o prêmio ele busca reconhecer, valorizar e premiar a atuação criativa, proativa e inovadora dos estagiários aqui na Prefeitura de São Paulo. O prêmio se destina a estagiários de nível superior da administração direta da Prefeitura, nas modalidades individual ou de grupo de 2 ou 3 pessoas. O edital do prêmio já foi lançado hoje e já está disponível para todos no Diário Oficial da cidade. Recomendo que leiam, porque lá está detalhadamente todas as etapas do processo e todas as partes importantes do prêmio em si. A gente vai explicar algumas delas aqui, mas vocês podem conferir sempre que quiserem nos links, tanto no Diário Oficial quanto nos links que vão ser disponibilizados nas nossas redes sociais, ou então no site da Prefeitura de São Paulo, www.capital.sp.gov.br. Fiquem atentos que o período de pré-inscrição começa hoje e vai até 24 de junho. Bom, além disso, o dia hoje ele vai servir para a gente tirar algumas dúvidas de vocês. Então, eu peço que vocês que surgirem dúvidas durante o evento de lançamento do prêmio, coloquem no chat do YouTube, que a nossa equipe vai selecionar algumas, e, ao final da apresentação, a gente vai responder algumas delas. Tudo bem? Bom, dando prosseguimento, como a nossa secretária adjunta bem já adiantou, o tema do prêmio desse ano é a Agenda 2030, Compromisso Global com o Desenvolvimento Sustentável. Assim, eu convido o senhor Ricardo Marchiori, que é cientista social, antropólogo e especialista em gestão pública. Atualmente, ele trabalha na Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias, onde ele lidera a frente de trabalho da Agenda 2030 e da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável. Ele também é membro das redes Vetor Brasil e Climate Reality. Senhor Ricardo, a palavra é sua.
Bom, boa noite. Boa tarde a todo mundo. Acho que para começar com minha audiodescrição, né? Eu sou homem branco, eu tenho barba, cabelo castanho claro e tenho um óculos marrom. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Secretaria, né? Parabenizar essa junção da Agenda 2030. E eu vim aqui um pouco na minha fala tentar apresentar não só o trabalho da Prefeitura, né, na implementação dos ODS, mas falar o que são os ODS e de onde eles vieram. Porque eu espero, né, que todo mundo já tenha ouvido falar, né, desse grande movimento global, mas ele surge um pouco anterior, né, essa própria agenda mais contemporânea. Então, eu queria passar desde o desenvolvimento sustentável até o momento que a Prefeitura entra, né, nessa agenda. Eu acho que tem uma apresentação. Então, retomando, né, eu queria falar muito como essa agenda global, né, ela se traduz para uma localidade como o município de São Paulo e a gente implementa essas 135 metas. Então, minha ideia aqui é fazer essa narrativa para que quando vocês forem, né, se candidatar, né, ao prêmio e pegarem essas 135 metas, vocês saberem melhor como é que a gente chegou até aqui. Eu auxilio. Pode passar, então. Hoje é normal a gente falar de desenvolvimento sustentável, mas não é uma coisa tão óbvia, né, evidente. Começa ali nos anos 50, né, a gente já percebia as questões da poluição, e você começa um movimento mais forte de falar, bom, a gente tem uma limitação de recursos naturais, a gente tem um crescimento populacional, né, a globalização está tomando o globo ali, então você começa a pensar nas projeções de futuro e como é que a gente vai chegar ali, né? Então, a primeira grande penso do desenvolvimento sustentável é como uma questão intergeracional, como é que a gente vive hoje, como é que a gente vive bem hoje, né, garante as capacidades humanas hoje, bem para chegar nas próximas gerações. Ali eu coloquei uma frase que é de 1987, que foi o primeiro relatório da ONU, que é o que vai desencadear toda essa discussão sobre o meio ambiente, que é o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais, sem comprometer as habilidades das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Então, é um desenvolvimento econômico que é contínuo, né, que ele atende hoje, sem comprometer, sem a gente usar o estoque, né, a reserva financeira, a reserva dos recursos naturais futuros. Pode passar. E aí, desse movimento da ONU, vem esse relatório, né, que é o Nosso Futuro Comum, e aqui começam a vir várias recomendações, né, de ações, de linhas de ações, que estão na Agenda 2030 até hoje, né, que tem a ver com garantir, né, água, preservar os recursos naturais mais básicos, preservar os ecossistemas, fazer uma migração para as energias renováveis, né, diminuir o consumo, ter um consumo mais consciente, ter uma industrialização que seja menos poluente e também melhorar a urbanização, melhorar a maneira que as pessoas vivem nos seus territórios. Isso sem perder do restante do que já era a agenda da ONU, que é os direitos humanos, que é atender saúde e educação. E aqui também tem algumas diretrizes que são gerais, que depois eu vou mostrar como que isso está na Agenda 2030 atual, que é sobre a relação entre os países, como é que um país financia o desenvolvimento do outro, como é que você cria instituições mais justas e eficazes. Então, isso foi no final ali dos anos 90, aí você cria a Agência da ONU para o Meio Ambiente, em 1992, aqui no Brasil, né, você tem a ECO 92, que foi o primeiro momento dos países se encontrarem e assinarem, né, esses documentos a respeito do meio ambiente. Então, naquele momento, você cria a Agenda 21, que era uma série também de diretrizes gerais, baseadas naquele primeiro documento que eu comentei, onde os países se comprometem, então, a um meio ambiente mais sustentável, a emitir menos poluentes, e isso vai pavimentar o caminho do protocolo de Kyoto e dos outros protocolos sobre o meio ambiente atuais. Mas nesse momento ainda não tem nenhuma meta, não tem nada muito mais sólido. Nos anos 2000, vem a cúpula do milênio. E aí ela, a primeira vez que você define 8 objetivos globais, que foram os objetivos de desenvolvimento do milênio, que é o que precede os ODS. Eles vigoram até 2012, quando tem a Rio mais 20, e só que eles foram
você não tinha muitas questões, tinha várias questões sobre implementação e sobre a participação. Era uma série de metas que sentia-se que você não conversou com todos os países, não conversou com a sociedade civil, não conversou com os governos, então ficou meio solto, assim. Foi um primeiro ensaio, né, sobre esse tipo de coordenação global, mas ele ficou meio solto. E aí, em 2013, a ONU reconvoca todos os países, todas as sociedades civis, né, aos níveis locais, a pensar quais seriam novas metas para uma agenda mais duradoura, né, essa ainda até 2030. E aí, em 2015, aprova-se essa Agenda 2030, né, que são os ODS, acho que foi em Dubai. Pode passar. Então, os ODS, como eu falei, você tinha 8 metas ali, que compreende igualdade de gênero, reduzir a mortalidade infantil, acabar com a desnutrição, e aí entrando já numa agenda ambiental, né, que é o 7º ali, mas era isso, eles foram considerados pouco participativos, né, então eles tinham, talvez aqui quem for mais velho viu, né, nos anos 90, assim, nos anos 2000, via alguns desses adesivos, mas eles eram menos comunicados, então foi substituído pela agenda. E aí os ODS, eles dão um passo para trás e aí eles pensam, bom, o que a gente precisa incluir aqui, né, nesses diversos objetivos para contemplar tudo. Então eles têm uma abordagem de 5 P's, que são pessoas, o planeta, a prosperidade, né, que seria você implementar medidas de desenvolvimento econômico e compartilhar para todos, a paz e as parcerias. A paz aqui seria como você pensa em instituições que vão garantir esses progressos, e as parcerias é uma inovação que é pensar como que você vai implementar todos esses objetivos, que era uma coisa que faltava no outro, que era a institucionalidade. Então, a parceria é um estímulo para que a sociedade civil converse com o governo, que os governos conversem com a iniciativa privada, que converse com as Nações Unidas e os outros órgãos, e você tem uma grande coordenação que todo mundo vá junto a essas metas finalísticas. Então, as grandes inovações, eu diria que são essas, a implementação. E dentro de cada meta, você tem metas que são como fazer, né? Como financiar, como trazer dinheiro entre os países, como criar instituições mais eficazes, como melhorar a gestão interna dos órgãos públicos, por exemplo, para que atinjam com mais eficiência, com mais eficácia esses objetivos. E aí uma última inovação, que os ODMs dos anos 2000 não incluíam, né? Mas esse passo a incluir, é a própria meta, uma meta específica para as mudanças do clima, porque o Acordo de Paris, isso já vinha sendo discutido há muitos anos, né, desde 1988, mas o Acordo de Paris ele é firmado também em 2015 com metas específicas para os países. Então você tem um ODS, depois eu vou falar mais sobre todos eles, mas um ODS específico que vai falar sobre o clima, para também tentar ordenar todos esses desafios sobre o meio ambiente. Então, no final, você fica com uma agenda um pouco extensa, né? Mas são 17 ODS. Eles têm... Então, você tem um núcleo ali, depois eu vou explicar melhor, mas você tem um núcleo de pessoas, e o meio ambiente, que antes era ele acaba se dividindo, né? Entre a biosfera, a vida terrestre, vida na água, a ação contra a mudança do clima, e aí os outros 2 ODS que não se discutia antes, que é a paz, a justiça, as gestões eficazes, e as parcerias e os meios de implementação, que são meta-objetivos sobre como você vai implementar eles. Pode passar. Obrigado. Aí você tem aqui uma divisão mais pedagógica, assim, para entender como que ficou, né? Ficou pessoas, ali está alianças, mas será parcerias. Então aqui está dividido, e pode passar no próximo. Aí esse eu acho que ele é mais ilustrativo para pensar como eles se conectam, porque às vezes quando você olha são 17, né, vocês vão escolher um ali, uma meta que tenha mais a ver com o projeto de vocês, mas vocês vão ver que são 17 e para vocês só não entrarem na agenda, né, procurando o que vocês estão querendo achar, né, eu acho que essa ilustração aqui ela mostra um diálogo, que é uma base, que seria os recursos naturais, né, a biosfera, e os serviços ecossistêmicos, que são aqueles elementos que dão suporte à vida na Terra. Acima deles é o nosso sistema produtivo, né, o nosso sistema de energia e a economia, o consumo e os mercados. Então, como é que a gente usa esses recursos naturais para produzir elementos para a nossa vida? E acima disso, o bem-estar humano, que aí é combater as desigualdades, combater a fome, proporcionar saúde, educação da população, igualdade de gênero e paz, né, justiça e segurança. Então, acho que são 3 níveis de organizar eles, que acho que ajuda a ter uma compreensão legal do que a agenda se propõe e também porque ela é tão extensa, né?
ponto estratégico, 17 objetivos é muita coisa, né? Então, acho que fica essa diretriz, assim, olhar para vocês, quando vocês forem olhar a agenda. Então, essa agenda ela é colocada, né, globalmente, são 165 metas, que são colocadas como uma bússola comum para cada país ali se ajustar, saber onde eles querem chegar, né, até 2030. E é colocada a questão das parcerias, então você tem que conversar com todos os atores têm que estar se movendo em direção a isso, mas fica a questão de como medir, então, a implementação. Que aí é o monitoramento dos ODS. Teve um esforço muito grande da Câmara de Estatística da ONU e também dos países, de pessoas, por exemplo, do IBGE, do IPEA brasileiro, né, e seus pares em outros países, conversando sobre como monitorar, né, quais indicadores você iria criar para monitorar o avanço dessa agenda até 2030. A nível global, se selecionou 231 indicadores, que você vai, a cada, acho que 2 anos, se eu não me engano, né, naquela semana que antecede a Assembleia Geral das Nações Unidas, você faz um reporte, os países fazem um reporte voluntário, e aí você apresenta ali como é que está o andamento globalmente, você soma esses indicadores. Então, isso foi a nível global, você define esses 2 níveis, né? A agenda, os indicadores, e isso cada país, né, fez adesão e começou a estruturar internamente a sua agenda. E aí, como é que isso chega aqui no município de São Paulo, né? Como a secretária falou, o município aprovou uma lei, aderiu, né, formalmente à agenda e aprovou uma lei que adota a Agenda 2030 como norteador de todas as políticas públicas e cria com ela a Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável, que é uma comissão que ela tem governo, ela tem representantes de governo, representantes da sociedade civil e da iniciativa privada, compondo então esse ideal das parcerias para você mover em direção aos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável. A comissão, atualmente, ela tem a presidência, a Secretaria de Relações Nacionais, porque entende-se que ela faz esse diálogo com os atores mais estratégicos, né, ela representa o município em eventos internacionais. A Secretaria Executiva é a Secretaria do Verde no Meio Ambiente e a Diretoria Executiva é a Secretaria onde eu estou, que é a Secretaria, né, de Governo, que é a Secretaria Executiva de Planejamento, que está dentro de governo. As principais funções da comissão foi elaborar a Agenda Municipal 2030, essa que vocês vão entrar em contato, e elaborar a cada primeiro ano de gestão, né, depois que o programa de metas está feito, a comissão ela se reúne e ela tenta focar, né, em todos esses 17 objetivos, né, aquilo que não foi contemplado no programa de metas, ou que também tem uma relação com ele, que é complementar ao programa de metas, ela se reúne para criar um plano de ação para implementar a agenda, né? Então, a gente está terminando agora o primeiro, eu vou mostrar mais tarde, né? Então, na próxima gestão você vai ter mais um plano quadrienal e depois mais 2 anos até 2030. Como que foi essa localização dos ODS a partir dessa lei? Em 2019, se formou um grupo técnico intersecretarial para analisar essas 165 metas globais e esses 231 indicadores e olhar o que já existia na realidade municipal, o que era adaptável para a realidade municipal, né? Em primeiro lugar, por exemplo, a gente não tem mar, então você não tem, né, o ODS ali da vida nos oceanos, né, na vida dos mares, ele pouco importa para nós, né? Então é uma questão de você realmente destrinchar ali, né, junto com a experiência de outras cidades, né, outros territórios que também estavam fazendo esse exercício, mas olhar o que poderia ser adaptado. E foi organizado através de câmaras temáticas. Então você tinha esses olhares sobre o meio ambiente, sobre a cidade, né, olhando as cidades de maneira para se tornarem mais resilientes e sustentáveis, saúde, bem-estar, educação, o social e o fortalecimento institucional. E aí esse primeiro olhar, né, gerou esse relatório que indicou um diagnóstico sobre tanto o andamento, né, quais seriam indicadores ideais para a comissão, para a agenda, e um primeiro norteador para o que seria a comissão que viria a se compor. Pode passar? Então, a comissão depois ela se compôs com a sociedade civil, né, naquele primeiro momento não tinha, a sociedade civil ela entra, se reúne em câmaras temáticas, são 1 ano de discussões em todas essas câmaras, fazendo a adaptação de cada meta, e aí ela de fato traz então as metas da ONU em 135 metas municipais, que é aquilo que fazia sentido para o município,
e são selecionados 545 indicadores, bastante acima, né, do que está lá na agenda original. Então, é porque foi feita uma adaptação sobre o que o município tem governabilidade, né, o que a gente realmente pode medir da nossa ação e o que seria ideal a gente saber sobre o estado do município. Então, nesse conjunto, essa coprodução com a sociedade civil, gerou-se esse documento, que é o que vocês vão ter acesso para pensar o projeto de vocês. Aí, para ajudar vocês a lerem a agenda, né? Então, falei todo esse percurso, né? E aí vocês vão pensar o projeto de vocês vão lá pegar a agenda no site de CPEP, ou acho que a gente vai compartilhar depois, né? E aí vocês vão ter cada um dos ODSs, dentro dos ODSs, dentro dos ODSs vocês vão ter as metas, e a ideia é que vocês leiam as metas, porque os ODS eles são muito genéricos, né? As metas elas foram pensadas a nível global, e dentro do texto vocês vão ter a meta localizada para o município. Então, é uma redação que faz sentido para o município, seja porque o município já superou algum desafio que estava na agenda global, seja porque a gente tem algum projeto, alguma ação em curso que faça sentido, que tenha uma adaptação. Então, aí vocês vão ler a meta. Embaixo você tem um texto que é um contexto, que é uma contextualização sobre a discussão da Câmara Temática, o que foi discutido ali pela comissão, e depois vão ter a lista de indicadores. A lista de indicadores acho que é legal vocês saberem, mas eu entendo que não vai entrar no prêmio, né? Então, acho que vocês podem se ater mais à meta mesmo. Aqui, só para dar um exemplo, né, trazendo o primeiro ODS, que é a erradicação da pobreza, dentro dele, então, vocês vão ver que está ali todas as metas, com a global, com a adaptação municipal, e quando elas não foram municipalizadas, vai estar escrito, né, não foi municipalizada, né, e depois no texto de contextualização vai ter uma justificativa tentando dizer o que foi discutido ali, que entendia-se que não era necessário. Pode passar também? Tá, é a mesma coisa. Pode passar? Então, aquela é a agenda, né, que vocês vão olhar para fazer o projeto, que acho que ela reflete muito a agenda global, né, no sentido de ter os indicadores. E aqui eu vou só fechar para falar um pouco como é que o município está trabalhando, né, na direção da implementação, né, transformar aquilo em ações factíveis, que eu acho que não entra tanto no desafio que vocês vão ter, né, para pensar os projetos, mas acho que é importante para divulgar, né, para vocês conhecerem o trabalho interno, né, disseminar o trabalho da prefeitura. Então, como eu falei, no começo de cada gestão é pensado um plano de ação. Em 2021, foi pensado o primeiro instrumento, que é um plano de ação, que foi pensado com 655 ações para todas as secretarias dali estão representadas, com diversas ações que são complementares, né, ao programa de metas e aos outros instrumentos, aos outros planos setoriais que as secretarias possam já ter. Então, esse plano ele é de curto prazo, ele é de uma gestão, e o monitoramento dele é anualmente feito pela Secretaria de Planejamento. Pode passar também? Além do plano de ação, você ainda tem os indicadores, todos esses indicadores eles estão no Observa Sampa, na verdade 362 estão no Observa Sampa, porque desde aquela primeira rodada alguns não entraram. A gente está num fluxo de colocar eles lá, mas vocês podem pesquisar os indicadores que vocês verem na agenda, que é um documento que ainda não está, que é um documento original de 2021, lá não está atualizado, mas se vocês pegarem o código, o nome do indicador e colocarem no Observa Sampa, vocês conseguem monitorar até 2023 o desempenho daquele indicador que está na agenda. Pode passar. E aí o plano de ação e alguns indicadores prioritários, eles estão na página de CPEP também, vocês podem olhar anualmente como é que as secretarias estão declarando a execução, né, das suas ações, e olhar isso através de painéis interativos que estão ali quebrados. Os painéis também são um jeito legal de conhecer a agenda, porque ali estão as metas, ali estão os ODS, às vezes é um jeito mais dinâmico de navegar para vocês que vão ter um contato com a agenda, ao invés de ficar só na publicação. E aí também cumpre dizer que a Secretaria de Relações Nacionais, ela publica anualmente também um relatório voluntário, que é voltado para a ONU. Está com o microfone. Alô. Então, eu estava falando que a Secretaria de Relações Nacionais, ela também publica anualmente um relatório voluntário, onde ela narra todas as ações, mas com um olhar menos da gestão pública, com um olhar mais de comunicar para a sociedade civil, de apresentar os avanços de implementação, que é uma ferramenta que outros países, outros territórios utilizam para comunicar os avanços do ODS, que acho que a inovação da Prefeitura de São Paulo é institucionalizar isso num plano de ação, da gente ter a nossa própria agenda, e não só nesses relatórios, que eles têm menos um olhar de gestão.
Pode passar? Então, só para retomar, né, que a governança ela é feita pela Comissão ODS, que é dividido com as Relações Nacionais, com a Secretaria Executiva de Planejamento e com a Secretaria do Verde. E os nossos principais instrumentos que o município adota é a Agenda 2030, que é onde vocês vão encontrar as metas, e o Plano de Ação, que ele é pensado para 4 anos, que são ações mais concretas. E aí eles também se diferem na maneira do monitoramento, né? Um vai olhar esses indicadores de longo prazo até 2030 e os planos de ações eles vão olhar os marcos de atingimento, que é propriamente a entrega daquelas ações ao longo do período. Pode passar? Eu acho que acabou. Eu acho que era isso. Eu queria passar então rapidamente um histórico mesmo, né? Falar um pouco de desenvolvimento sustentável, só para não cair direto nos ODS, e explicar como é que vocês vão ler a agenda, como é que vocês vão navegar na agenda e entender melhor que São Paulo é um case, assim, a gente já está muito avançado na institucionalização dos ODS, de ter a agenda sendo discutida, né, em vários âmbitos do governo, com a sociedade civil, e aí, propriamente, a partir do momento que vocês agora aprenderam a ler a agenda, acho que a Nachelle vai explicar como que vai ser os projetos, como que vocês vão apresentar eles. Obrigado e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa de juntar a Agenda 2030 e divulgar os ODS nesse projeto. Bom, muito obrigado por toda a sua apresentação, senhor Ricardo. Bom, é realmente um tema interessante, atual e que vai dar várias possibilidades para vocês, estagiários, fazerem e desenvolverem os trabalhos de vocês. Esse ano, mais uma vez, os trabalhos têm que ser apresentados no formato de relatório técnico. E para explicar mais sobre como funciona e como é esse formato, eu convido a fala agora a assessora da Coordenação Geral de Estágios da Prefeitura de São Paulo, né, Coordenadoria de Gestão, Secretaria de Gestão, perdão, senhora Nachelle Cunha. Oi, testando. Bom, vamos lá, então. Obrigada, Nicolas, pela introdução. Agradeço à Secretaria de Gestão e ao CIEE e também ao Ricardo pela apresentação. Aí foi uma aula bem bacana para entender sobre o tema desse ano, que é um tema bem interessante, bem atual. Espero que vocês estejam animados aí para enviar os projetos para a gente. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o formato do relatório técnico, que é o formato que esses projetos precisam ter. Mas antes eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros e olhos castanhos. Estou usando uma blusa preta e uma camisa verde. Pode passar, Nicolas. Bom, antes da gente entrar no relatório em si, eu trago aqui algumas etapas do prêmio para vocês já irem se preparando. Então, a gente publicou hoje o edital no Diário Oficial. Recomendo que vocês leiam com bastante atenção, porque todas as informações sobre o prêmio estão no edital. Começou hoje também o período de pré-inscrição e vai até o dia 24 de junho. Lembrando que a inscrição no prêmio ela é feita em 2 etapas. Então, primeiro tem a pré-inscrição, que é o que abriu hoje, vai até dia 24, e depois tem o período de envio dos trabalhos. Então, vocês podem fazer aí com bastante calma o trabalho de vocês. Depois do envio dos trabalhos, tem a etapa de análise pela nossa comissão julgadora. Então, é aquele momento que a gente fica ansioso, mas tem que aguardar um pouquinho para saber quem são os finalistas, que a gente vai descobrir lá em outubro. Por fim, o nosso prêmio será entregue em novembro, que é o momento mais esperado, onde a gente vai conhecer os vencedores dessa edição. Bom, sobre o conteúdo básico, né, do relatório técnico, ele tem como característica principal ser um formato bem objetivo. Então, basicamente, vocês vão descrever como vocês foram da seleção de um problema até uma proposta de solução para esse problema. A gente começa pela capa, que é um elemento opcional. Depois vem o título, que é obrigatório, assim como os demais itens que eu vou falar agora. Bom, no resumo, vocês vão apresentar de forma bem objetiva o começo, meio e fim do trabalho de vocês. Normalmente tem um parágrafo, é bem resumido mesmo.
E nessa etapa também vocês têm que identificar a unidade de estágio onde vocês atuam. Então, se é uma coordenadoria, uma escola, pode colocar já aqui. Lembrando também que, como é um concurso, vocês não devem escrever o nome de vocês no trabalho, nem dos orientadores. Depois tem a introdução, onde vocês vão apresentar de onde surgiu a ideia do trabalho de vocês, caracterizando o problema, os atores envolvidos e os potenciais beneficiários. Nesse momento também que vocês vão escolher uma das 135 metas, conforme o Ricardo explicou, para relacionar com o trabalho de vocês. Pode ser mais de uma meta, mas pelo menos uma obrigatoriamente. E para encontrar, né, onde estão essas metas, se vocês pesquisarem no site da Prefeitura por Agenda Municipal 2030, vocês vão encontrar, mas a gente deixou também o link e o QR Code. Bom, dando continuidade. No objetivo, vocês vão definir os objetivos do trabalho de vocês. Depois tem o diagnóstico do problema ou descrição da situação inicial, onde vocês vão apresentar como está a situação do problema antes da intervenção que vocês estão propondo. Depois, na etapa de conceitos ou melhores práticas de referência, vocês vão fazer uma pesquisa sobre possibilidades no tratamento desse problema que vocês identificaram. Então, pode pesquisar tanto na iniciativa privada, como outros órgãos públicos e trabalhos acadêmicos também. Depois tem a etapa de desenvolvimento. Nessa etapa, vocês vão relatar como vocês foram do problema até a construção da proposta. Então, dentre essas possíveis soluções que vocês encontraram, qual vocês selecionaram para o trabalho de vocês? E aí vem a proposta em si, onde vocês vão apresentar qual a proposta, qual a intervenção que vocês estão propondo, destacando as melhorias que ela vai trazer e também requisitos necessários para a sua implementação. Então, se precisar vai precisar de uma mudança na legislação, um treinamento, enfim, qualquer necessidade para a implementação deve ser descrito aqui também. E, por fim, a gente quer saber quais os resultados alcançados ou esperados com essa proposta. Então, vocês vão detalhar aqui nesse item. E depois vocês vão organizar todo o material que vocês consultaram para a elaboração desse trabalho nas referências bibliográficas. Então, como vocês viram, é realmente um formato bem enxuto e bem objetivo. Ele tem que ter entre 8 e 12 páginas, incluindo todos os elementos, tanto os elementos obrigatórios como opcionais. Então, se vocês quiserem usar imagens, anexos também, tem que estar dentro desse limite de até 12 páginas. Como formatação, a gente tem as regras da ABNT, então vocês podem consultar sempre que tiverem dúvidas. E, por fim, a gente tem um aviso, né, para o pessoal, principalmente o pessoal da educação, que costuma trabalhar nas escolas, se utilizar imagens e fotos de pessoas que possam ser identificadas, precisa ter autorização, tá? E vai ter um espaço no formulário para anexar essas autorizações de imagem. E é isso, gente. Eu espero que todos vocês se inscrevam. A pré-inscrição vai até o dia 24 de junho, pelo formulário. Aqui no QR Code já vai direto para o formulário. Nós estamos ansiosos para receber os trabalhos de vocês e boa sorte. Obrigada.
Bom, obrigado, Natiele, por sua fala, toda a explicação. Bem, eu creio que nada melhor do que a gente poder vivenciar a experiência do prêmio do que poder conversar com quem ganhou o prêmio no ano passado. Assim, eu convido que venham aqui para a mesa. Para a mesa, Nicole, Maria Eduarda, Vinícius e Ana Lívia, por favor. Só um segundo, eles vão chegar. Bom, perfeito. A gente vai buscar essa fala aqui para poder incentivar vocês e compartilhar um pouco da experiência deles, para vocês entenderem como é que vocês podem, eventualmente, seguir o projeto de vocês. Primeiro, convido a fala a Nicole Andrade, graduanda em Letras pela Universidade de São Paulo, estagiária da Secretaria de Educação, que atua com Educação Inclusiva na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Nava. Foi ganhadora do 12º Prêmio Melhores Práticas de Estágio na Prefeitura de São Paulo, na categoria individual, com o projeto A Difusão da Língua Brasileira de Sinais no Ambiente Escolar. Por favor, Nicole. Boa tarde, primeiramente. Eu vou começar pela minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de cabelo curto, castanho, olhos castanhos, estou de óculos e uma camisa social amarela florida. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite. É um prazer estar aqui, um prazer acompanhar o novo prêmio desse ano, tendo sido uma das ganhadoras do ano passado. Esse prêmio foi muito importante para mim, como profissional da educação, enquanto eu estou na minha formação ainda, e também para desenvolver práticas no local onde eu faço meu estágio, que é uma escola. Então, eu conheci esse prêmio no ano passado, nem tinha conhecimento antes, soube das inscrições, me inscrevi. Então, como eu já desenvolvi um trabalho com Libras na escola, como temos uma aluna surda, eu já tinha pequenas práticas, que eu não enxergava como grande coisa. Para mim, eram práticas do cotidiano. E, bem depois, assim, eu fui percebendo que não era uma coisa tão pequena assim, né? Tinha muitas reverberações, tanto na comunidade escolar, dentro da escola, quanto fora. Então, enquanto eu escrevi o projeto, eu fui pensando como que as minhas práticas do dia a dia poderiam transformar a escola num espaço mais inclusivo e também difundir a Libras, não só na escola, né, mas todos que aprendem a Libras, não só na escola, eles vão, ensinam os amigos, os colegas, os pais, os familiares. Então, foi uma oportunidade de promover uma difusão bem grande. E eu continuo na escola onde eu faço estágio, na MF Pedro Nava, continuo desenvolvendo meu projeto. Então, é muito bom ver que mesmo após o prêmio, eu continuo lá e consigo dar andamento, né, no projeto. E eu só tenho a agradecer porque isso me permitiu ter uma ideia do que eu quero seguir como profissional. Então, desenvolver esse projeto me fez perceber que eu quero me especializar na educação inclusiva. Então, eu já tenho um caminho traçado, eu estou prestes a me formar, já sei o que eu quero fazer depois do fim da graduação, já sei que áreas que eu quero seguir. Então, o prêmio e o estágio na prefeitura me possibilitaram isso, porque tem esse prêmio, talvez eu não tivesse percebido a importância das práticas cotidianas do estágio como profissional mesmo da educação. Então, eu tive muito apoio da minha gestão, muito apoio do pessoal da escola, eu agradeço também, porque, assim, a gente conseguiu desenvolver um projeto bem legal. Acho que é isso. Muito obrigado por ter dividido sua experiência e sua fala. Bom, como vocês sabem, o prêmio também tem a categoria em grupo, que agora eu vou chamar a fala Vinícius Papos de Soares, Ana Lívia Campos Pires e Maria Eduarda Nascimento, que ganharam o 12º prêmio na categoria em grupo. Eles que cursam Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo, sendo que a Ana e o Vinícius são estagiários na Secretaria Municipal da Fazenda, na Coordenadoria do Orçamento, e a Maria Eduarda era estagiária da Fazenda e vai passar a estagiar na Secretaria da Cultura. Eles foram premiados ano passado com a elaboração de um jogo educativo sobre o orçamento público municipal. Por favor. Boa tarde, gostaria de agradecer a Secretaria da Gestão e o CIE por convidar, né, para a gente fazer essa fala aqui. Acho que
Eu me lembro bem de assistir o lançamento da 12ª edição e acho que é um momento importante para entender por onde a gente começa. E, bom, o nosso projeto foi o Orçamentando, né? A gente desenvolveu um jogo de tabuleiro para falar um pouco mais sobre a participação social dentro do planejamento do orçamento e voltado para a formação infanto-juvenil. Então, a gente escolheu o público da... Ensino Fundamental 2. E acho que foi um projeto bem importante, assim como a Nicole disse, para direcionar mesmo o que a gente gostaria enquanto profissionais, né? Acho que é um espaço muito importante para a gente começar a entender e aplicar também aquilo que a gente vê na faculdade na prática. Então, é um espaço muito legal, né, que a gente é incentivado a aplicar aquilo que a gente já vê e também coincidir com aquilo que a gente vê no estágio. Então, acho que é uma oportunidade muito bacana. E acho que os meus colegas vão falar um pouco mais do projeto em si, mas é uma oportunidade muito, muito incrível. Boa tarde a todos. Agradecer também, muito obrigado pela participação, por nos receberem aqui novamente. Tá indo agora? Mais para frente? Ah, tá. Agora foi? Então, eu quero agradecer a todos também por convidar a gente, por estar de volta à Secretaria de Gestão. É um sentimento nostálgico, né, de estar aqui de novo e relembrando tudo que a gente viveu, e muito bom. Eu acho que o projeto Melhores Práticas de Estágio, ele é de tamanha importância, acho que para quem faz estágio, para nós que fazemos estágio, porque a gente coloca em prática o que a gente aprende na universidade. Por exemplo, no nosso caso, que é o curso de Gestão de Políticas Públicas, a gente pôde colocar em prática o que a gente aprendia na faculdade, que a gente tinha matérias de planejamento e orçamento público, com o trabalho que a gente desenvolvia dentro da coordenadoria do orçamento da Fazenda. Então, a gente juntou esses dois e, além disso, de a gente colocar a prática da universidade com o estágio, a gente pôde também dividir o conhecimento com todos da nossa divisão, né? Então, no nosso andar tem a coordenadoria do planejamento e a coordenadoria do orçamento. E a gente pôde trabalhar em conjunto, as duas coordenadorias, para entregar um projeto bacana que falasse tanto do planejamento público, que é importante, que é o nosso foco também no nosso projeto, que é a participação social nas audiências públicas. Então, é onde começa aí o planejamento da alocação dos recursos públicos, e também o orçamento em si, que é a nossa coordenadoria toma conta. Então, é um projeto muito legal de desenvolvido, né, pela Secretaria de Gestão, de dar oportunidade a vocês, a nós estagiários, de ter contato com todos da nossa divisão, da nossa coordenadoria, para que a gente aprenda cada vez mais o que faz a nossa secretaria, o que faz a nossa divisão, e ter esse compartilhamento de ideias, de conhecimento, para entregar um projeto bacana e que possivelmente pode ser implementado, né? Acho que a Ana Lívia vai falar os passos que está o nosso projeto e que está dando frutos bem positivos para a cidade. Bom, gente, assim como o Vini falou, o projeto foi muito importante para a gente. Eu acho que ele nem citou, mas o TCC dele vai ser sobre o nosso jogo. Foi muito legal de elaborar em conjunto. A gente quis focar em como ensinar o orçamento para as crianças, que é um tema tão distante da sociedade, né? A gente pensa a administração pública geralmente só para quem está aqui dentro, não para os cidadãos em si. E a gente quis focar nisso no nosso trabalho, para levar desde a base, mostrando como funciona a administração pública, que as crianças, os adultos, os jovens, eles podem participar, eles têm que participar, inclusive, né? E, assim, a gente sentiu que serviu demais para a gente, agregou muito na nossa graduação, e agora o nosso projeto está a ponto de ser implementado também. Ele entrou na capacitação, né, de professores da rede municipal. Então, o grupo de educação fiscal da Fazenda está fazendo essa formação com os professores, e o nosso jogo entrou no caderno dessa capacitação. Então, para a gente é motivo de muito orgulho. A gente acredita que a gente consiga fazer diferença no futuro. E acho que é isso, assim. Foi muito legal, então a gente agradece bastante e espera que os estagiários também participem para ter essa experiência.
Muito obrigado pela fala. Acho que isso aqui posso falar como geral da equipe de toda a prefeitura. É muito legal, muito gratificante ver vocês já colhendo os frutos dos trabalhos de vocês, tanto o trabalho em grupo quanto o trabalho da Nicole também. É muito legal. E eu queria que isso possa incentivar vocês, estagiários, a fazerem projetos, desenvolverem, para apresentar aqui no Melhores Práticas. Bom, agora a gente vai ter um tempo para responder algumas perguntas que foram enviadas no chat do YouTube. Vou conferir aqui para a gente pegar uma pergunta certinha. Bom, perfeito. A Roberta Xavier queria saber se o material apresentado nessa live será disponibilizado para os estagiários participantes dessa edição. Sim, o material vai ser enviado por e-mail para os estagiários inscritos, e essa live também vai ficar disponível no canal da Secretaria de Gestão no YouTube, tá? Além disso, só para avisar, todas as informações sobre o edital e a apresentação utilizada nessa live vai ser disponibilizada no final do evento. Agora eu vou passar o microfone. Tem uma outra dúvida também sobre os ODSs, então, perguntando se precisa ter a ver com sustentabilidade, e, na verdade, a gente tem 135 metas dos ODSs municipais. Então, o trabalho de vocês tem que se relacionar com pelo menos uma dessas 135 metas. E quando vocês vão verificar que tem temas bem variados lá, não é só sustentabilidade. Então, com certeza, vocês vão conseguir encaixar aí em alguma das metas. Bom, muito obrigado pela presença de todos e todas. Obrigado pela presença dos nossos convidados, a disponibilidade de estar aqui para o evento de lançamento, poder contribuir com a gente com todas as falas. A gente novamente reforçando que o conteúdo ficará disponível para acesso a qualquer momento no canal do YouTube da Secretaria de Gestão. Então, se quiserem revisar alguma coisa, fiquem à vontade, incentivo. Convido todos a participarem e incentivarem seus colegas a participarem também. Acho que aqui temos excelentes exemplos de que, se fizerem um trabalho bem feito, desenvolvendo bastante, podem colher bastantes frutos. Recomendamos que leiam o edital e, caso surjam dúvidas, nosso e-mail é melhorespraticas@prefeitura.sp.gov.br. Não deixem de se inscrever e participar. Muito obrigado. Boa tarde a todos.